capítulo 1. Nós vamos ler todo o livro, todo esse capítulo, e vamos daqui extrair ensinamentos e lições para nós. Começamos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos dizer isso comigo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí ele diz mais: nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? A felicidade do justo é se afastar do mal. Bem-aventurado, feliz é o homem. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A fé com Deus, a fé genuína, ela precisa ter posicionamento radical. Meu irmão, enquanto a pessoa, ela não é radical na sua vida com Deus, ela ainda não vive genuinamente com Deus. Ela pode ser simpatizante dos ensinos de Cristo. Ela pode achar bonito, como acha bonito os ensinos de outras filosofias. Existem pessoas que são simpatizantes, tudo bem, mas o que Deus trata aqui não é sobre pessoas que é simpatizante dos seus ensinos, mas pessoas que vivem como tal, como Deus o criou para viver. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, fala que Deus nos criou para um propósito. E quando nós olhamos os grandes homens de Deus que estão mencionados nas Escrituras Sagradas, eles viveram os seus propósitos a despeito dos desafios que enfrentavam. Você vai ver Moisés enfrentando grandes desafios para viver o seu propósito de vida, mas ele viveu o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Esse propósito você vai descobrir em Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe uma vontade coletiva de Deus para todo o povo, é fácil, está mencionado. Mas particularmente Deus vai te direcionando para aquilo que Ele tem na sua vida. Eu sempre dou o exemplo do meu propósito de vida. Deus não falou para todo mundo largar o que fazem e serem pregadores do Evangelho. Deus não fala para todos, mas Deus falou muito claro comigo. As coisas eram muito evidentes, apesar da minha recusa, apesar de no início não querer, não que eu não queria fazer a vontade de Deus, eu queria fazer a vontade de Deus, mas que não precisasse ser como é hoje. Eu pensava, eu posso até fazer, mas não pode ser do meu jeito, e com Deus não há o meu jeito, é do jeito dele. E qual é a bênção? Quando eu faço a vontade de Deus, o resultado é felicidade. É como diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, se eu cumprir a vontade de Deus, o que Deus está dizendo na sua palavra, a felicidade vai ser o resultado na minha vida. Eu serei bem-aventurado, eu serei bem-sucedido, eu serei feliz. Meu irmão, então fica muito claro que o cristão, o servo de Deus, ele precisa ter uma fé radical. Nós não devemos andar, nos mover, ser guiado, direcionado pelos ímpios. Agora, seja honesto com você todos os dias. Analise as suas ações, analise os seus comportamentos, analise os seus pensamentos e vê se eles estão em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz, ou ele está contaminado por pensamentos que os ímpios falam, que os ímpios vivem, e eles propagam esses pensamentos e acabam gerando pessoas semelhantes a eles. Como estão os seus pensamentos? Como você pensa a respeito da vida? O nosso Deus diz através do salmista: bem-aventurado o homem. Quer felicidade, meu irmão? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios estão aí segundo os seus pensamentos.
homens fracos, adolescentes com 50, 60 anos, não saíram da adolescência, guiados pelas suas paixões, pelos seus desejos, são fracos. Deus não te chamou para ser esse fraco, Deus te chamou para ser o homem da Bíblia, um homem que não é guiado pelos impulsos, um homem que não é guiado pelos seus desejos, um homem que tem a rédea da sua existência nas mãos. Agora isso é com Deus. Por isso a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meu irmão, como você tem agido na sua vida, como você tem tomado as suas atitudes, direcionado pela palavra de Deus ou direcionado pelos ímpios? Agora entenda, eu sempre friso isso, tem ímpio que você ama, tem ímpio que faz parte da sua família, mas mesmo assim é ímpio. Você tem que negar o amor a ele? Não, você tem que amar. A palavra de Deus está dizendo que você não tem que ser guiado, que você não tem que dar ouvidos. Mas quantas pessoas, pelo grau de amizade, pelo grau de intimidade, pelo carinho que tem, se dobra ao conselho daquelas pessoas? Nós não podemos nos dobrar ao conselho de pessoas que são ímpias. E quem são ímpios? Você pode imaginar que ímpio é a prostituta, o traficante, o drogado, o bandido. Eles também são. Mas existem ímpios que têm uma vida moral exemplar, mas são ímpios. Então, a palavra ímpio, ela identifica aqueles que cometem impiedade. E o que é impiedade? Não está relacionado a não ter dó, está relacionado a desrespeito às coisas sagradas. Então a palavra de Deus está dizendo que por mais que eu tenha alguém que eu admiro como ser humano, que eu tenha um carinho, um grau muito forte de empatia àquela pessoa, se o conselho dela não está em concordância com a palavra de Deus, eu não devo aplicar em minha vida. Agora eu vou ser sincero com você, meu irmão. Para fazer essa análise, a pessoa precisa ser aplicada ao estudo da palavra de Deus. E é aqui que mora o problema. Quantas pessoas elas gostam de música, de festa, de isso, aquilo, aquilo outro. Estou falando das igrejas. Mas quando é aplicação no conhecimento da palavra, eles não se entregam ao conhecimento. Se você não tem fundamento para fazer uma análise, qualquer coisa te guia. Então o que você precisa? Se amar. Você precisa amar a sua vida no aspecto de fazer o bem para você, no aspecto de se dedicar ao ensino da palavra, ao conhecimento da palavra, melhor dizendo. Se você não tem esse amor próprio, no sentido de pautar a sua vida em buscar o conhecimento da palavra, você não tem fundamento para analisar se algum conselho que vem de fora está em concordância com a palavra de Deus, porque você não tem nada dentro de você, você não tem fundamentos para fazer análise. Consegue compreender, pessoal? E qualquer conselhozinho consegue te influenciar. A palavra de Deus está dizendo: se nós somos filhos de Deus, genuínos servos do Senhor, nós temos que não dar ouvido ao conselho do ímpio. E para não dar ouvido a ele, eu tenho que saber qual é a orientação de Deus através da sua palavra. Amém, pessoal? Se você conhece a palavra, qualquer coisa que vem contra, você diz: por mais que eu ame essa pessoa, por mais que eu tenha um carinho a essa pessoa, eu não vou ouvir o que ela está dizendo. Se você não fizer isso, meu irmão, você pode servir a Deus até o último dia da sua vida. Você pode ser um bom servo, no sentido de crente, mas não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você, porque as bênçãos estão em viver o que a palavra de Deus diz. Ser abençoado é viver aquilo que a palavra de Deus diz.
porque a prática da palavra traz resultados abençoados. Não existe mágica. As pessoas imaginam que Deus é mais ou menos como o gênio da lâmpada, que ele vai esfregar ali, vai sair um gênio e vai falar para ele: o seu desejo é uma ordem, você faz pedido e ele te concede. Isso é ficção. Isso não é Deus. Deus, se você precisa de um milagre, Ele vai te orientar, porque milagre é resultado de coisas que você vão praticar. Quando Marta e Maria precisavam do milagre da ressurreição do seu irmão que estava morto, Jesus orientou o que ela tinha que fazer: remove a pedra. Você precisa de um milagre? Espere que Deus vai te dar uma orientação daquilo que você tem que fazer para manifestar o milagre dele na sua vida. E tenha certeza que aquilo que Deus pede para você fazer não é nada impossível. Por quê, meu querido? Ele não vai falar para você fazer a parte dele. Ele vai mandar você remover a pedra. Ressuscitar é com ele. Quando Jesus transformou a água em vinho, naquele casamento, Maria disse aos serventes que estavam ali: fazei tudo o que ele vos disser. Quando eles fizeram o que Jesus falou, a água foi transformada em vinho. Qual é o milagre que você precisa? Espere, porque Deus vai te dar uma direção. Espere que Deus vai dizer para você o que você tem que fazer. E quando você praticar a palavra dele direcionada a você, o milagre brotará. Então não existe passe de mágica. Por isso a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda, andar é agir, que não age segundo o conselho dos ímpios. Então a ação que eu terei vai me abençoar ou me amaldiçoar, depende de que forma eu estou agindo. O conselho do ímpio vai me levar a ações que geram maldição. O conselho da palavra de Deus vai me gerar a ações que me geram bênção. Está aqui, meu irmão, a receita está ali. Os crentes não vivem isso porque preferem ficar na mística. São religiosos, são pessoas que querem coisas superficiais, que acabam parecendo ser mais fáceis, mas são ilusões. Se você viver a palavra genuína, você vai viver a bênção de Deus. Então está claro, o conselho te leva a ações que vão te gerar ou bem-aventurança ou coisas ruins na sua vida. Quer ser bem-aventurado, quer ser feliz? Ouça a palavra. Quem está comigo, diga um glória a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, diga comigo, nem se detém no caminho dos pecadores. Meu irmão, isso aqui é muito importante saber. Todo servo de Deus que tenta se deter no caminho do pecador, vai se frustrar com a fé. Em outras palavras, vou exemplificar para você. Se você tentar impedir que alguém peque quando ela quer pecar, você vai se frustrar, porque ninguém segura. Você precisa ter equilíbrio, falar do amor de Deus, evangelizar, não é tentar impedir que a pessoa erre. Por quê, meu querido? Se essa pessoa recebe a palavra que você enviou, essa palavra na vida dela leva ela à santidade. Se ela não recebe, ela vai viver uma vida de pecado, porque é a essência, a natureza. Você quer salvar alguém que está cansado de tanto fazer, de tanto tentar fazer essa pessoa não errar. Você já está frustrado. A tua vida é um peso, porque você não quer que ela erre, porque você quer evitar isso. Você precisa vigiar, porque você tentar impedir com as suas forças que alguém peque, que alguém erre, você só vai se cansar e vai se sentir derrotado, porque você não vai conseguir. Não adianta você querer dar um copo d'água para quem não tem sede. Ela não vai valorizar essa água.
Não adianta você tentar fazer algo quando a pessoa não reconhece que está precisando daquilo. Por isso a palavra está dizendo: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do pecador. Não tenta impedir, pregue, fale do amor de Deus, interceda por ela, mas a ação dela depende da decisão. Nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos... Diga comigo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, o que Deus está dizendo? Que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não tem comunhão com os zombadores da fé. Se você, meu irmão, se assenta na roda dos escarnecedores, não adianta você dizer assim: mas eu não fui aquele que escarneceu. Existe um ditado que é muito claro: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Amém? Ah, mas como que eu vou ganhar alguém? Não é você que está na roda dos escarnecedores, é ele que está com você. Você vai lá, mas você tira ele daquela posição. Não é ser influenciado, é influenciar. É você que é luz, é você que é o sal, é você que dá o sabor, não é a pessoa que te influencia. Amém, pessoal? Então a palavra de Deus é clara, querido. Quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, é normal. Todo filho genuíno de Deus é normal. Aquele que é genuíno, ele se afasta do mal. Se você não consegue se afastar do mal, eu vou te dizer, isso é um termômetro de que você ainda não tem a morte da velha natureza. Se o mal lhe atrai, se você tem prazer no mal, a velha natureza está aí ainda. E o que você tem que fazer? Desistir? Não, você tem que se render a Deus. Digam glória a Deus. Continua o versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do... Então olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés dele fazer isso, ele tem prazer na lei do Senhor. O genuíno servo de Deus, ele tem alegria em meditar na palavra. Não tem como, meu irmão. Quem nasceu de novo tem sede de Deus. É impossível. Apóstolo, eu não tenho alegria nisso. Se renda a Deus. Seja sincero com Deus. Para de mentir para você mesmo. Se renda ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele de coração. Diga para Ele: Pai, eu te quero na minha vida. Porque, meu querido, é isso que vai acontecer. Você tem prazer na lei do Senhor. É isso que Deus está dizendo para nós. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o que Deus está falando aqui, meu irmão? Que aquele que anda com Ele tem prazer nele, medita de dia e de noite. Ele não fica o dia inteiro pensando besteira. Meditar não é abrir a Bíblia e ficar lendo, isso é leitura. Meditar é você ficar ali ruminando, amém? Pensando na palavra, pensando nas promessas. Qualquer circunstâncias que surge, ali vem a palavra que você leu, que você ouviu. A palavra de Deus diz isso. Você medita na palavra. Consegue compreender, pessoal? Você tem prazer na lei do Senhor. Nela você medita dia e de noite. Tem crente, meu irmão, que ele serve, ele fala assim: eu sou servo de Deus, mas ele só pensa em Deus 1 hora na igreja. O resto do dia é pensando em besteira, pensando em coisas erradas. Como que você vai querer viver para agradar a Deus, sendo que você nutre os seus pensamentos de coisas deste mundo? A palavra de Deus está dizendo que o servo do Senhor medita na lei do Senhor. E se coisas, pensamentos pecaminosos vêm na mente dele, ele recusa.
ele pede ajuda do Espírito Santo. Ele não se rende àquilo. Ele diz: Espírito Santo, me ajuda. A tua palavra diz que o Senhor me ajuda em minhas fraquezas. Me ajuda nessa fraqueza. Consegue entender, pessoal? Continua o versículo 3, por favor. Pois será, percebe que tem tudo uma sequência. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Digam glória a Deus. Meu irmão, existe uma sequência. Vamos ler de novo? Por favor, versículo 1, pode ir direto, que eu quero até chegar ao 3. Vamos no 1 de novo, e vamos ver a sequência agora, que você já ouviu um pouquinho. Olha só: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Meu irmão, a árvore que está plantada junto a ribeiro de águas, toda a vegetação pode estar numa seca, sendo destruída, mas ela, porque está junto a ribeiro de águas, ela recebe o que ela precisa para continuar linda, florida e dando seus frutos. Não importa como o mundo está, meu irmão, se você está na palavra, em Deus, o mundo pode estar numa sequidão, numa destruição, você vai estar florescendo, você vai estar dando fruto, porque você está ligado a essa videira. Você recebe os nutrientes necessários para você continuar vivo, mesmo em meio à destruição que está sobre esse mundo. Amém, pessoal? Mas é preciso o passo a passo. Não existe mágica. Não sai um gênio dizendo: pede o que você quer que eu vou te dar. Apesar de Deus dizer isso, existe toda uma situação que Deus quer levar a você. Ele não só quer dar algo para você, Ele quer formar você. Ele quer formar a sua vida. Ele quer que você viva como Ele te criou para viver. Ele quer que as suas ações naturais sejam ações provenientes da vontade dEle. Porque quando você vive a essência de Deus, a sua ação natural reflete Deus, transmite Deus. É natural isso. Digam glória a Deus. Não é algo místico e nem religioso, mas Deus está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para de dar ouvido a essas pessoas, meu irmão. Para de dar ouvido a amiguinhos de trabalho, colega de trabalho. Vigia com colega de trabalho. É colega. Amém, pessoal? Para de dar ouvidinho para isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje a gente não se assenta na roda do escarnecedor fisicamente só. Grupos de WhatsApp que só posta pornografia. O que você como crente está fazendo lá? Grupos de mas é meu amigo que ele não me respeita. Ué, então é ímpio. O que você está fazendo do lado disso? Você manda a palavra para ele? Os vídeos que a igreja posta, você manda para ele? Não, mas ele manda para você. Está vendo como você é fraco? Está vendo como você tem uma adolescência eterna? Ainda não virou homem para tomar atitude? Espera aí, eu influencio. Espera aí, eu que vou influenciar. Mandou essa porcaria para mim? Toma a palavra. Mas você é fraco, você tem medo de ser mal falado. Receba em amor, viu, irmão? Tem pessoa que só recebe a palavra no chicote. Deus sabe que está tratando aqui. Tem pessoas que é com carinho. Tem outros que Deus sabe que está fazendo. Porque tem pessoa que se for com carinho, ele não recebe. Sabia disso? É incrível. Deus sabe o que está fazendo. Pode não ter carinho, mas tem amor, meu irmão. O Pai corrige quem ama. Amém? Então toma atitude.
seja de verdade. Espera aí, se não parar com isso, meu querido, eu saio daqui. Pode ser grupo da família, pode ser grupo. Por que você tem que fazer média? Enquanto você faz média, você não é respeitado. Tem que existir posição. Amém, pessoal? Tem que existir posicionamento. Está sentado na roda dos escarnecedores, em grupos que só tem coisas horríveis. Qual é o problema nisso? Se você não vê problema nisso, você ainda não nasceu de novo. Amém, pessoal? Ainda não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo, ele não aceita algo que o perturba. Amém? Vocês ainda me amam? Se você é essa pessoa, como diz a palavra, você será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Diga comigo, eu vou dar fruto. Diga, no tempo certo. Se a palavra de Deus está dizendo que eu vou dar fruto no tempo certo, o que eu faço até chegar o tempo? Eu vou ter que ter paciência, eu tenho que perseverar, eu tenho que ter fé, até dar o tempo. O que eu faço? Muitos murmuram, muitos reclamam. Diga comigo, até dar o tempo. Diga, até que esse tempo aconteça, eu tenho que adorar. Amém? A palavra adoração quer dizer, eu louvo e adoro a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Então, se Ele não fez ainda, eu levanto a minha mão e digo, o Senhor é bom mesmo assim, o Senhor é lindo mesmo assim, o Senhor é bom em todo o tempo, mas Ele não fez, mas Ele é bom mesmo assim, eu o adoro por aquilo que Ele é. Amém? Então, até dar o fruto, esse até eu adoro, eu o louvo, eu o glorifico. Deus não precisa estar com um truquinho para eu confiar nele. Olha, eu vou te dar um negocinho, você me adora? Então me dá que eu adoro. Não, meu irmão, nós não somos um cachorrinho que está sendo domesticado. Você manda ele pular, ele pula, você dá um docinho para ele, uma comidinha para ele. Ele ficou feliz. Tem um monte de crente assim. Não, meu irmão, posicionamento. Eu sei quem Deus é. Eu sei quem Deus é. Se não aconteceu, ainda não é o tempo. Mas enquanto não dá o tempo, eu adoro. Enquanto não dá o tempo, eu continuo servindo a Ele. Nada me separa do amor de Deus. Digam glória a Deus. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Versículo 4, por favor. Não são assim os ímpios, eles não são assim. Amém, pessoal? Mas são como a moinha que o vento espalha. Não são constantes, não permanecem. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores. Na onde? Os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Deus é quem está falando. Amém? Porque o Senhor conhece o caminho dos... Olha para o teu vizinho e diz assim, Deus conhece o seu caminho. Diga assim para ele, Deus sabe onde você está pondo o seu pé. Diga assim, não tente esconder de ninguém, porque Deus sabe onde você está colocando o seu pé. Amém? Porém o caminho dos ímpios perecerá. Não quer perecer, meu irmão? Não seja ímpio.